Eu queria falar um pouco hoje sobre a questão da presença de Deus e o quanto nós precisamos. Quando eu digo nós, eu digo igreja, não só a nossa igreja, e também não me coloco como alguém que tem um medidor disso, porque misericórdia, caindo até num pecado desses, mas nós precisamos aprender. Na verdade, assim, não é aprender, a gente tem que entender que a gente precisa continuar aprendendo a desenvolver um senso da presença de Deus, principalmente quando as coisas dão certo, principalmente quando você está conseguindo tudo o que você gostaria de conseguir, principalmente quando você está prosperando, está sendo abençoado, seu ministério está frutífero, as coisas estão dando certo. Você tem que ter um profundo e super sensível tino, sensibilidade da presença de Deus. E eu estava meditando sobre isso agora de tarde, porque eu já ministrei de manhã a palavra, agora de tarde, e fez assim, ó, bum, igual Israel faz de vez em quando para mim. Efésios 1, versículo 13 e 4, eu vou ler e nós vamos orar, amém? Vamos ler? Efésios 3, então, versículo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas das bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Jesus Cristo que nos abençoou com mais uma vez, tudo é tudo, irmão, amém? Todas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele, em amor. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor fez hoje pela manhã, Espírito Santo, nos ajuda a não nos familiarizarmos com a Tua presença, nos ajuda, nos constrange, usa a vida de um irmão, usa a vida de qualquer pessoa, Senhor, eu te dou autorização a gritar comigo se for necessário, grita, mas não me deixe me familiarizar com a Tua presença, não me deixe, Senhor, me familiarizar com a forma que o Senhor se manifesta, com a forma que o Senhor fala, que sempre seja um espanto, que sempre seja um uau, o Senhor falou comigo, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, que na Tua graça eu me firmo, Senhor, para ministrar essa palavra ao Teu povo, que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho Jesus, e o Teu Espírito me constituiu para estar aqui ministrando essa palavra. Por isso eu te peço a Tua graça e o Teu favor, Pai, em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar sobre nossa postura, a nossa atitude, o nosso coração diante da presença de Deus. Nossa postura, a nossa atitude, o nosso coração diante da presença de Deus. E a minha pergunta, eu gosto de fazer perguntas ao texto, por isso que você sempre vai ouvir nas minhas pregações perguntas, porque a forma que eu falo para Deus, Deus, me explica isso aqui, não estou entendendo, por que isso, por que aquilo? E a pergunta que eu faço agora para nós é: como está a sua vida? Olha só, eu creio que a maioria aqui já entregou sua vida para Jesus, amém? Nós éramos escravos do pecado, escravos. Jesus
foi até a cruz, morreu inocente e comprou com o seu sangue as nossas vidas da escravidão do pecado. Nós estávamos condenados a sofrer a ira divina e sermos enviados para o inferno, que foi criado para o diabo, não foi criado para nós não. Sabia disso, irmão? Muitos crentes sofrem porque têm medo do diabo, mas não temem a ira vindoura. Então, a nossa vida, quando entregamos nossa vida para Jesus, tem que ter algum resultado. Aí vem a minha pergunta segunda: que resultados você tem obtido em sua vida ao ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus? Ah, pastor, não me importo com resultados, eu quero viver sua vida com Jesus. Sinto lhe informar, você está sendo egoísta. Por quê? Porque Jesus espera resultados de você. Porque Deus espera resultados de você. Senão um dos textos mais poderosos da Bíblia não existiria. João 15. E a palavra que se repete 12 vezes em João 15, quem sabe? Permanecer. Então, há uma expectativa em Deus, afinal de contas, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, e que agora é manifesto a nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Então há uma expectativa. Sabe aquela canção, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E aí? Tem valido a pena? E aí? Esses dias eu vi uma frase, irmãos, e eu fiquei assim pensando, caraca, será que Deus se esqueceu de mim? Ou outra, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Assim, na hora, eu tive que guardar as espadas, que chegou a fazer dos ferros para guardar de volta. Cara, eu pensei, o que faz uma pessoa pensar isso? O que faz alguém pensar isso? O que faz alguém tirar o controle de Jesus da sua vida e falar: Jesus, eu esperei até agora, tentei aqui, não deu ali, não deu ali, não deu. Jesus, Chico Beck. O que faz isso? Que tipo de expectativa frustrada, que tipo de desilusão essa pessoa passou ou está passando? Ela diz: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu me dediquei tanto, Senhor, eu paguei um preço vindo para o ensaio, Senhor, eu paguei um preço fazendo as coisas para o Senhor. Irmão, com muito amor, com muito carinho, você precisa conhecer Jesus, cara, porque isso não é pagar preço, isso é privilégio. Isso é privilégio. Se comprometer com as coisas do Senhor é se comprometer com aquele que se comprometeu primeiro por você. É no mínimo gratidão. No mínimo. Aplaude para poder tomar. Irmãos, eles querem me dar copinho. Eles: pastor, posso levar? Não, cara, deixa na garrafa. Eu prefiro 1000 vezes a garrafinha do que o copo chique. É porque eu prefiro. Só por causa disso. Eles querem, tá? Senão você fica falando: ai, credo, não dão nem um copo, pastor. Não, é que eu prefiro a garrafa. Eles brigam comigo. Já me deram até camiseta colorida para mídia tirar foto. Eu uso e daí não gosto. Fazer o quê? Exótico.
Sabe, irmão, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria dar um exemplo bíblico. E eu não quero nessa mensagem desmerecer a dor, desmerecer o sofrimento de ninguém. Também não quero trazer uma culpa. Não quero trazer culpa sobre ninguém. Mas eu quero tentar trazer mais clareza a esse assunto tão vital. Eu quero trazer responsabilidade sobre a vida de um cristão. Então eu quero, através da minha vida, pelo Espírito, fundamentar algo na nossa igreja. Amém, irmão? Amém. Fala fundamento. E quando se fala de Shekinah, de presença, a primeira palavra que vem na minha mente é arca. É a arca. Quem mandou fazer a arca foi Moisés, foi Deus, mandou Moisés fazer. E eu acho interessante que a arca veio existir, o tabernáculo, tudo, porque Moisés brigou com Deus, entre aspas. Moisés, vai lá. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Olha que interessante. Se o Senhor não for, eu não vou. Eu nunca vou esquecer, irmão, no início da igreja, eu saía, quem aqui, talvez, acho que ninguém vai lembrar, a Fran, né? Eu saía todos os dias evangelizar, todos os dias, lá nas quebradas lá. Você lembra, é verdade, o Renatinho está aqui. Um dos episódios mais punk foi lá na tua casa, na frente da sua casa, lá na casa da sua família lá. Foi forte lá, né? Aí um dia eu cheguei numa casa. Não, eu estava lá na casinha, terminando de almoçar, alguma coisa assim. Chegou uma senhora. Irmão, vai lá na minha casa da minha sobrinha, porque a geladeira está abrindo, as coisas estão voando. Não, o lixeiro está pegando fogo, o armário abre, as panelas voam. Eu falei, sai, o capeta vai ter que sair, porque eu tô indo lá, irmã, sabe? Salam aleikum. Foi mais ou menos assim. Irmão, fui, Superman, cheguei lá. Tinha, para não dar para chegar direto, tinha que chegar de lado na casa. Aí tinha uma cerquinha, como se a cerquinha fosse aqui assim. E eu ouvi ali, antes de entrar no terreno que dá acesso à casa, eu ouvi: não entre aí. Eu falei, diabo, tá com medo? Olha aí, irmão, vai vendo. Estou no propósito, estou dentro do propósito. Entenda a minha identidade. Eu sei quem está comigo, eu sei quem mora dentro de mim. O Senhor me ungiu para fazer isso, eu vou fazer. Estava nessa vibe, e é verdade. A hora que eu cheguei na cerca, irmão, ali, as crianças, oi tio, na casa assim. Porque a hora que eu vi aquela primeira vez o não entre nessa casa, eu já fiquei meio, né? Mas a hora que eu botei a mão na cerca para abrir assim, eu ouvi a voz do Senhor falando assim comigo: se você entrar, você entra sozinho. Eu ouvi 2 vezes essa frase. Se você entrar, você entra sozinho. Aí eu tremi, olhei para a irmã e falei: irmã, não posso entrar. Ela, como assim? Não, é só entrar. Eu falei: não posso entrar, o Senhor não está deixando eu entrar. A mulher falou assim: agora eu sei que você é homem de Deus. Eu não entendi muito o argumento dela, mas foi muito forte que eu ouvi aquilo. Eu falei: por quê? Porque eu já veio uma outra missionária aqui e a mesma coisa aconteceu com ela. Ela falou que não podia entrar. Talvez você possa pensar assim: pastor, de repente você não estava crescendo, não tinha tanta maturidade. Foi realmente o diabo que te impediu de libertar aquela família. Irmão, o libertador é Jesus, tá? Beleza, aí vamos lá. Vamos sair de volta. Um outro episódio. Eu já tinha ouvido falar: pare de fazer para começar a gerar. Fui sair, cheguei no portão, irmão. Vou lá evangelizar. Já tinha os lugares, já que eu ia visitar, estava tudo certo. A hora que eu botei a mão na tramela do portão assim, o que eu ouvi? Se você sair, você sai sozinho. A Fran estava lá na sala, ela olhou, ela viu que eu fiquei parado. Eu baixei a tramela do portão. Nunca mais eu voltei
a fazer o que eu fazia naquela região. Hoje tem muito mais do que uma pessoa fazendo lá. Fala assim: sem a presença, eu não vivo. Irmão, você sabia que sem a presença de Deus você não consegue viver? Sabe por que muitos crentes estão vivendo uma forma muito medíocre de ser crente? E às vezes até uma religiosidade encapada de descolado, de super desreligioso. Na verdade, uma grande jaula. Porque se familiarizaram a presença. A presença de Deus ficou cotidiano. Ficou, Deus está aí, Ele me ama. A arca foi construída por Moisés porque Deus queria ir no meio do seu povo. Então a arca representa a presença. Shekinah não é glória, Shekinah é presença. Glória é kavod. E o kavod, o que é o kavod? É a atmosfera da Shekinah. Glória. A presença de Deus é gloriosa. O que tinha na arca, pastor? Não vou pregar sobre isso, tá, irmão? Só citando. As tábuas da lei, a vara de Arão e o pote de maná. A tábua da lei, caráter de Deus. A vara de Arão, sacerdócio de Deus. E o maná, o pão que desceu do céu. Lembrou alguém, irmão? A expressão exata do ser de Deus. Um Deus bom, de amor, de justiça. Um Deus que colocou a sua glória nos homens. E um Deus que deu a sua vida, que veio do céu, Jesus. A minha pergunta é: qual é a sua casa? Pastor, o que tem a ver? Eu vou trazer um texto e nós vamos estudar. Eu não vou ser tendencioso, tá? Porque eu já vi esse texto que eu vou trabalhar sendo trabalhado de uma forma muito virada para a prosperidade, para uns negócios meio estranhos. Mas o princípio que ele ensina nós precisamos viver. 1 Crônicas, capítulo 13. O tema dessa mensagem, como eu falei, é: qual é a sua casa? Qual que é o cenário? O povo de Deus, o povo de Israel estava sem a arca. Perdeu a arca. Eu acho interessante como que eles perderam a arca, irmão. Olha só, eles já estavam tão bom. Eles já eram tão bom, que eles não precisavam mais ouvir o profeta. Eu já estou bom, eu não preciso mais prestar conta, eu não preciso mais trazer um feedback, eu não preciso, porque eu já estou bom. Olha o meu fruto, olha o meu resultado. É assim que o povo estava. Vai para 1 Samuel que você vai entender. É que eu não quero pregar sobre isso, mas o fato é que eles foram sem a arca para guerrear contra o inimigo principal deles e perderam. Voltaram correndo: vamos lá pegar a arca, porque não dá para ir sem a arca. Amuleto. Transformaram a arca de Deus num amuleto. A minha pergunta é: quantos crentes estão transformando Jesus num amuleto? Eu sou crente só para dizer que sou crente. Porque Jesus me protege. Não, Jesus não te protege. Jesus entrou dentro de você através do Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança da glória. Existe uma responsabilidade sobre você, crente, que Cristo habita dentro de você através do Espírito. Então nós precisamos entender que a nossa vida tem que mudar as coisas em nossa volta, porque na nossa vida tem a Shekinah, a presença. Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100, 1 Crônicas 13, tá? E todos os chefes, ou líderes. E então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem
por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Eu comecei e não terminei. Pegaram a arca e foram lutar de volta. O que aconteceu? Perderam de volta e ainda perderam a arca. Porque Deus se recusa a ser amuleto. Porque Deus é o autor da vida. Deus não está brigando com o diabo para ver quem ganha. Ele já venceu. Ele já venceu. Foram lá e perderam a arca. Então o cenário era esse. Saul teve um problema lá, perdeu também, e Davi estava começando o seu reinado aqui. Versículo 3: então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus. Olha aqui, olha como Davi já traz a questão da arca para algo meu, não do pastor, não do meu líder, não da igreja, mas meu, nosso. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Versículo 4: toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso apareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Criate Jearim, do Egito à Síria, tudo, Israel toda, chama todo mundo aqui, eu quero falar com todo mundo. Então Davi com todo Israel foi a Baalá, isto é, a Criate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus diante da casa, da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Versículo 7: puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram de casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Eu quero que você compare alguns textos. Esse versículo 7 aqui: puseram a arca de Deus numa carroça nova. Compare o que Deus mandou, compare o que o inimigo fez, e compare o que Davi mandou fazer. Como que Deus mandou? Êxodo 25, 27. As argolas devem ser presas próximas da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa da arca. O texto é enorme falando da arca, mas que ele está falando de carregar. E quem que carrega? Os levitas. A ordem levítica que carrega a arca. Olha o texto de 1 Samuel 6. Então, voltando, os filisteus tomaram a arca, levaram para a terra deles. Rato para mais de metro. Toda aquela região da Filístia ficou cheia de rato, e tumores enormes de hemorroidas em todo mundo. Foi o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 5. E eles ficaram desesperados. Ficou 7 meses a arca lá com esse povo. E eles perguntaram: o que a gente faz agora? O que nós vamos fazer? Olha o que falaram para eles fazer, eles fizeram. Agora pois, faça um carro. 1 Samuel 6, versículo 7, perdão, não falei o texto. Agora pois, faça um carro novo. Arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-no para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa, e depois deixem o carro ir. Então eu falei assim, os filisteus: é o seguinte, pega a arca, coloca aí numa carroça nova, bota 2 boi e solta elas. Se elas forem para lá, é isso; se forem para cá, é aquilo. E o texto fala que as vacas foram mugindo para tudo quanto é lado. Foi uma gritaria, e 5 governadores filisteus foram seguindo. Eu acho fantástico esse texto aqui. Não é só um parênteses, mas quando a arca, as vacas conduzem a arca,
ou levam, né? Quando chegam em Criate Jearim, terra de Josué, presta atenção, terra de Josué, ao lado de uma grande rocha, as vacas param. O povo fica super feliz de ver aquela arca do lado da terra de Josué, ao lado de uma grande rocha, e eles pegaram a arca e colocaram em cima dessa grande rocha. São parentes muitos teólogos dizem que a rocha, assim, alguns, né? Dizem que a rocha seguia eles no deserto, ou eles davam a volta no mundo, sei lá, mas a rocha seguia. Você já parou a pensar que essa rocha pode ser a própria rocha que estava lá no deserto? Pastor, mas ele passou o rio, sei lá, só sei que estava lá. Na verdade já estava do lado de lá. Mas enfim, vamos voltar para cá, senão vai misturar muito. Aí o que aconteceu então? Eles pegaram essa arca e levaram ela, quer ver, ó? No texto fala em Samuel também, não é aqui no Crônicas, que eles pegaram essa arca que estava agora na terra de Deus, lá na terra de Josué, colocaram em cima dessa pedra e guardaram ela na casa de um tal de Abinadab. Eu sei que muitos já ouviram falar dele. A arca ficou lá. Vamos voltar para o texto de Crônicas 13, versículo 8. Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Então Davi se reuniu com o povo e falou: vamos lá em Abinadab buscar a arca. O que Davi fez? Versículo 7. Deus mandou os levitas levarem. Os filisteus fizeram um carro novo e levaram as vacas para levar. No versículo 7, 1 Crônicas, puseram a arca de Deus olha só, Davi mandou fazer, puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô conduziram aquela carroça. Davi cometeu o mesmo erro. Davi queria tanta presença, que não esqueceu que Deus não mistura sua presença com as coisas do inimigo. Olha aqui para mim, irmão. Você não é boi. Você é gente que Deus comprou com seu precioso sangue. Olha para mim mais uma vez aqui. Olha aqui. Ei! Não misture as coisas de Deus com as coisas do inferno. Para com essa viagem de que não tem nada a ver. Aí eu posso, aí eu não posso. Sai fora. Não existe isso. Há uma mentira diabólica mentindo na mente das pessoas. Aí meu pai me comprou, ele entende que eu sou assim, ele sabe que eu sou fraco e que não tem problema eu dar uma pecadinha. Ei! Não, irmão. Não é assim. Não se conduz a arca da maneira que o inimigo conduz. Se conduz a arca da maneira em que Deus criou. A minha oração é que o Espírito Santo revele no seu coração quais são os carros que você está insistindo em carregar a presença de Deus na tua vida. Não estou falando de Bíblia, irmão. Não estou falando do que eu acho. Ah, pastor, mas isso aí é o Antigo Testamento. Aí vem esses papos. É o Antigo Testamento, agora é graça, agora eu fui salvo, fui remido. Jesus nem precisa mais da arca, então vamos falar sobre isso. A arca, que ficava lá guardando o caráter, as tábuas da lei, a vara de Arão, o sacerdócio, e o maná, a vida, o alimento. O Senhor disse que Ele tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne e colocaria em nós um novo espírito. E que Ele falou em João 14 que Ele veio e fez em nós morada. Eu faço uma pergunta para você aqui, depois de saber disso: quem aqui tem o Espírito Santo?
De que maneira você está conduzindo ele? Quem me conduz é o Espírito Santo, será? Você está entendendo os tipos de crise? Crises existem para cavar buraco, mas não para se esconder. Ai, eu estou derrotado. Não, é para pôr alicerces e fundamentar uma vida sólida. Davi fez isso. Vamos continuar o texto, versículo 8 então, versículo 8. Davi, todo o povo de Israel, estava lá, a carroça levando a arca, se alegrando, que legal, luz, fumaça, festa, célula, multiplicação, ganhando vida, batismo, louvorzão. Será que Deus vai ter que matar uns lá aqui dentro para a gente entender? Que não tem a ver com isso, irmão. Não estou falando mal de luz e fumaça, eu amo. Na verdade tem pouco. Estou guardando para o prédio novo, quero encher de luz. 5 padrões de luz assim. Um para os Difflin Fest, e um para nós. Descobri ontem no Difflin Fest que quando o pastor sai, os caras fazem festa na igreja. Cheguei aqui um grande luzeiro. Quase que eu peguei um facho para pegar a tainha. Uma grande luz arada. Falei, meu Senhor. Eu amo isso, irmão. Só que, querido, amado irmão, com muito amor, com muito carinho, o dia que isso for importante no nosso coração, cara, mais do que a presença, porque a presença ela traz temor. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe como que eu sou no meu íntimo. Olha, uma vez eu ouvi o Jason Apton falar ao vivo, assim, ele falou: muitas pessoas adoram demais o seu Jesus e esqueceram que Deus é o Deus de família. Adora um Deus que idealizou lá no quarto de oração, que não se manifesta no público junto com os seus irmãos. Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe, queridos, nós precisamos entender. Versículo 9: quando chegaram à eira de Gidom, que significa lugar onde não tropeçar, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Irmão, não era para boi estar carregando a arca. Os inimigos fazem isso, o povo de Deus não. E num lugar que não é de tropeço, os boi tropeçam. Aí Uzá, talvez com a intenção boa no coração dele, foi lá e meteu-lhe a mão na arca. Vai cair, pá! O texto seguinte fala assim, ó: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou irado, ou muito triste, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Irrompeu, Deus explodiu Uzá de dentro para fora, porque ele botou a mão na arca. Pastor, Deus jamais vai fazer isso com a gente hoje. Isso é lá no Antigo Testamento. Então por que Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo que está em vocês? Antes, as tábuas da lei condenavam, porque elas expressavam o caráter de Deus, o que feria Deus, mas estava em tábua de pedra, como era o nosso coração. Depois que entregamos a vida para Jesus, Ele deu um novo coração, ou seja, a lei foi impressa em nosso coração de carne, e nos deu um novo espírito, ou seja, agora, além de estar impresso em você, está vivo. Você expressa o caráter de Deus. O Espírito do Senhor está em você. Para pensar nisso.
Quem era Uzá? Filho de Abinadab. Abinadab significa meu pai é generoso. O texto de Samuel 7 diz que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Alguns estudiosos até dizem que ficou mais tempo, 60, porque ali 1 Samuel e Crônicas parece que faz assim o tempo, cruza, parece que ele vai e volta. Sabe aqueles filmes que você assiste que está aqui de repente vai 6 anos depois, antes ou depois, e volta 15 anos antes, que você tem que quase que assistir com um caderno para anotar. Então esses textos se cruzam. Então naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Uau! Uau! Davi viu a ação do zelo do Senhor. Davi viu a ação da justiça de Deus. E viu, cara, como que eu posso fazer para trazer essa presença para perto de mim, do meu povo? Queridos, Jesus não nos deixou egoísta. Eu oro no meu quarto, eu estou com Jesus, mas Jesus está com você. O que eu quis dizer é, não eu tenho Jesus, mas Jesus tem de ter propriedade, você. Uzá, vamos falar um pouco de Abinadab e Uzá. O que aconteceu? Então a arca ficou na casa dele 20 anos. Vamos usar o texto bíblico, 20. Ainda que falem que pode ter sido 60, 20. A Bíblia não fala nada se ele prosperou, o que aconteceu com ele. Os literais vão falar: mas havia uma crise moral e não sei o que em Israel, blá blá blá. Meu irmão, Deus não é direcionado por crise. A presença de Deus é a presença de Deus. Mas sabe o que eu penso que aconteceu? Eu creio que aquele móvel da casa de Abinadab se tornou um lugar para colocar uma selfie que ele tirou com Saul. De repente aquele móvel se tornou um negócio para fazer uma romaria. De repente Abinadab fundou uma igreja, a igreja da arca ungida. Tem uns textos aqui que fala que teve, o povo, ficou com muita súplica e oraram muito buscando a Deus ali. Romarias da casa de Abinadab, que tinha Eliabe, seu filho, que foi ungido para cuidar da arca. Uzá, filho de Abinadab também, e Aiô, também filho de Abinadab. Cresceram. Tempo ali dentro com a arca. Já conhecia tudo. Na verdade, Abinadab podia falar exatamente quem foi que construiu a arca, quem que trabalhou o ouro, aonde que Deus falou para Moisés que ele fez a arca, não a harpa. Ele sabia a teoria toda da arca, tudo, o cara era fera. Só que ele sabia tanto que a sua sabedoria filtrou e tirou o mais importante: presença. Minha célula, meu discípulo, o meu ministério, meu. Presença. A minha empresa, meu trabalho, minha esposa, presença. Ei, Deus está vivo. Ei, Jesus existe. Ei, crente, o Espírito Santo está adornando a igreja. Mas ninguém sabe o que eu estou fazendo. Aquele que te comprou sabe. Como eu falei, eu não quero jogar culpa nem condenação. Eu quero acionar a responsabilidade de entender que existe uma presença ao seu redor.
E para encerrar, esse é o hashtag Fica a Dica. Então, eu não vou falar de você, mas eu vou falar de nós, né? E de Abinadab. O que virou a manifestação? Nós ficamos 21 dias orando todo dia. Senhor, seja o Cabode em Guaratuba. E ele é. Agora, o que adianta ele ser, se nós formos como aquele moço do profeta que não enxergava a presença? Que não entendia que a presença de Deus gera temor, e esse temor se expressa através de honra. Sabe o que aconteceu com Uzá? Eu vou ser assim, ousado em falar de Uzá. Irmão, ele se familiarizou. Sabe por que a célula começa a perder força às vezes? Porque as pessoas começaram a enxergar a falha dos irmãos. Quero rápido, irmão. Começaram a enxergar as falhas, a chatice, a murrinhice daquele. Murrinha, coisa de Guaratubã também, né? Eu, Senhor, tu vai, nego. Aí, o que esquece de valorizar? Presença. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Não, mas eu não vou lá por causa da presença. Sabe por quê? Se tornou um móvel. Selfie! Nada contra, irmão. Eu gosto de tirar selfie. Tá tudo certo. Às vezes você vai para o discipulado com tudo ensaiado. Você não traz a prestação de conta genuína, o feedback claro. Sabe por quê? Porque você esqueceu que Jesus falou que o profeta na sua própria casa não tem honra. E sabe por que não acontece milagre na vida de muita pessoa? Porque prefere ouvir os aios do que os pais. Jesus disse isso. Sabe por quê? Sabe por que ele falou que o profeta não tem honra na própria casa? Sabe por quê? Porque eles se familiarizaram com Jesus. Ai, mas eu vi esse piá crescer. Ah, meu senhor, você não é filho ali do Zinho? É. Não é filho de José? Aham. Vamos ver, tu vai. É isso, irmão. Eu estou chamando a atenção da gente. A gente se familiariza. Fica muito íntimo e começa a ver falha, porque nós somos gente. E sabe o que acontece? Começa a parar a presença. Aí fica igual o Davi. Uhul, a arca está voltando. Tudo certo, carroça nova, vaca nova. Mas está errado. Não está do jeito certo que Deus ordenou. Se familiarizou. O ministério de louvor, é o mesmo ministério de louvor de sempre. Graças a Deus. Se for para mim, fala que eu estou ocupado. Aprendi isso com o Alex. A minha pergunta para você é: será que você não se familiarizou demais? Olha aqui para mim, com a religiosidade. Não, mas a gente rotulou a religiosidade da pessoa que usa terno. Tem que usar terno. Meu irmão, me ajude. Um dia desse eu vim pregar de terno, só para ver. Não vou vir não, irmão. Perdão, eu não gosto de usar terno. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Viu, amor, como eu estou aprendendo com você? Será que você não está desistindo? A tua vida não está infrutífera, não está um saco. Sabe, parece que está faltando algo.
porque você se familiarizou com a presença. Você não está precisando você voltar e fazer como Davi: Senhor, o que eu faço para trazer essa presença para perto de mim? Naquela vibe. Mais um, isso. Aí Davi foi lá pegar, deu ruim. Ele tinha andado um pouco. Deu ruim, para tudo. Põe na casa de Obed-edom. Sabe, irmãos, a Bíblia não fala muita coisa acerca do que aconteceu em Abinadab, mas o que ressalta muito aos meus olhos é essa questão da familiarização. Na nossa igreja, muitas vezes, a gente se empolga no começo, acha muito legal e tudo, mas daí, sabe, cansa fácil, já para, já desanima, já para com isso. O dia que você achar que o que você faz o que você faz manifesta a presença de Deus, vai dar ruim. Não, irmão. O que manifesta a presença de Deus é o desejo de ter a presença dele. Sede. E eu falo mais, e falo muito para vocês, ministros de louvor, isso. Não adianta vocês só se chapar em casa. Quando vocês chapam lá, o que vocês chapam lá tem que chapar aqui, porque esse é o propósito de vocês. Não adianta só se encher em casa. É fundamental para a tua vida. Mas se você tem um encargo, as coisas mudam. Para mim, para quem prega, principalmente para quem está lá servindo, a mesma coisa. E para mim essa é a diferença entre Abinadab e Obed-edom. Um pagou um preço de ficar carregando a arca. O outro, eu tenho um encargo de cuidar e de preservar a presença de Deus. Um falou: meu Deus é difícil, ai que peso, meu Deus é muito sério, Deus, sim. O outro falou: Deus, que privilégio que eu tenho, quem sou eu? Abinadab, um sacerdote. Obed-edom, um geteu. Talvez por isso ele entendeu, porque o outro, é a função dele. O geteu: eu não sou digno de ficar com a presença de Deus na minha casa. O que a palavra de Deus fala, ensina. O povo falou para Davi, eu achei que eu tinha colocado no meu esboço, mas não está. E que a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha foi abençoado em 3 meses. E aqui vem uma aplicação para encerrar essa palavra. Queria que você ficasse de pé, por gentileza. Volto a falar, eu não quero jogar peso. Mas todas as vezes que há um fundamento forte desse, ele causa rupturas, ele causa ruptura. Toda fundamentação rompe alguma coisa. Mas eu queria que você pensasse na sua vida. Será que você não está limitando o agir de Deus na tua vida? Aí é fácil culpar os outros, é fácil culpar a igreja, culpar isso, culpar aquilo, achar uma culpa confortável para você e não buscar o outro lado da moeda. Facílimo isso. Esse lado da moeda que gostei, esse aqui vai ser o meu carimbo. Vou botar uma tinta aqui nesse lado da moeda e vou carimbar tudo.
eu não vou para a igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu tá bom assim. Ah, por quê? Porque não conheceu o outro lado da moeda. Como está a nossa vida? Aí Davi volta para Jerusalém, clama, chora, e ele volta em Crônicas 15, você pode ler depois. Traz as varas, traz tudo, traz os levitas, traz tudo certinho na casa de Obed-edom. Pega a arca, coloca, e a cada 6 passos dos levitas eles sacrificavam boi, isso, até chegar. Agora o sacrifício que Davi fazia, a ponto de um rei pegar uma estola sacerdotal e colocar no peito e sair dançando feito louco. O meu Senhor, a presença do meu Deus está voltando para minha casa. Eu jamais darei uma oferta ao meu Senhor que não me custe. Ele não conseguiu se conter. Ele não é sacerdote, mas para quem já tinha comido pão, irmão, ele pegou a estola sacerdotal, meteu no peito e foi doidão. E sabe por que muitos de nós, na hora de encharcar, na hora de deixar a presença pegar a gente não deixa? Porque nós temos o medo do espírito da Jezabel. Porque quando Davi entrou em Jerusalém, quem que estava assistindo ele? Mical, filho de Saul. Como pode um rei se comportar desta forma? Eu fico imaginando, se Davi fosse Acabe, nasceria uma nova Jezabel. Mas como Davi era um homem de Deus, um sacerdote, um rei, um cara que era segundo o coração de Deus, ele não brigou, não mandou matar ela, não ficou fofocando dela. Não, a palavra de Deus fala que o rei não mais coabitou com ela, e ela morreu estéril. Qual que é o fruto da familiarização da presença? Esterilidade. Qual que é o fruto do desejo, da vontade? Mas pastor, eu estou cheio de pecado. Bem-vindo ao time dos que pecam. Não dos pecadores, dos que pecam e se arrependem e voltam e falam: Senhor, como que eu trago a tua presença? E eu queria que você tirasse um tempo perguntando para o Senhor: Senhor, como que eu trago a tua presença? Ah, pastor, mas eu já tenho a presença, está tudo certo, tudo bem, que bom, eu não estou duvidando, mas pelo menos, sabe, eu estou falando do rei Davi. Pelo menos se coloque diante do Senhor e fale assim: Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Prova o meu pensamento, prova o meu coração e conhece o meu pensamento. Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Ou seja, se coloque na presença do Senhor da forma que Jesus se colocou na presença dele quando ele nos ensinou a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende e nos deve. Mas Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Você consegue ver Jesus olhando assim: eu quero, eu. Você consegue? Não. Então tire esse tempo e pergunte para o Espírito Santo: qual é a área da minha vida que eu estou carregando a presença numa carroça? Que área é essa? Fale com Ele, irmão. Você não foi feito para ter intimidade com Deus só quando vem na igreja. Que área que é? Será que você não desistiu do discipulado porque você familiarizou? Será que você não cansou da célula porque você familiarizou? Será que você, talvez o teu trabalho ficou tão importante, tão vital, a ponto de ser mais vital que o próprio Senhor que te deu vida? Tem que ser prioridade, mas a vitalidade vem do Senhor, porque muitos são os planos do homem, mas a resposta vem dele. Jesus.
nós, aumenta em nós, Jesus. Que nesse lugar O senso da tua presença, Senhor. tua presença é real. Dá-nos temor, Jesus, temor, temor. Que nesse lugar tua presença é real. Que nesse lugar tua presença é real. Levante suas mãos. Nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente.